E olha aí para você mais um vídeo da Abmed no ar. E nós estamos aí lançando terceiro vídeo seguido que a gente está lançando aqui no canal, né? Já pode pedir música no Fantástico, né? 3 vídeos seguidos. Então nós estamos lançando o terceiro vídeo para você que nos acompanha em tempo real, ou seja, ao vivo, não está aí esperando muito tempo para assistir os vídeos do canal. Você deve ter visto que a gente acabou de lançar 3 vídeos na sequência, um atrás do outro, um seguido do outro. Então esse é o terceiro vídeo falando sobre fibrilação atrial. Fibrilação atrial, que é um assunto dificílimo, que muita gente tem dificuldade no manejo e que a gente está tentando dissecar aqui para vocês e ficar bem bacana, ficar um negócio bem bonito aí para a gente poder conseguir entender fibrilação atrial da melhor maneira possível e deixar ela o mais fácil possível para vocês entenderem fibrilação atrial. Então, se vocês estão gostando do vídeo, desde já compartilha, já manda para os amigos, dá o like, comenta, eu adoro que comentem nos vídeos, que eu gosto de discutir, de ver comentários, tanto positivos quanto negativos, deem seus feedbacks, o importante é que você esteja participando e interagindo comigo, até para eu saber onde é que eu posso melhorar, etc, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo que tem muito assunto pela frente, vem comigo! Então tá aí para vocês, esse é o nosso terceiro vídeo falando sobre FA, o terceiro de 4 vídeos falando sobre FA. Eu já falei para vocês que eu vou dividir FA em 4 momentos, em 4 situações clínicas diferentes. Essa é a terceira situação clínica que eu vou mostrar, que eu vou apresentar aqui para vocês. FA, como eu já disse anteriormente, é dificílimo, é muito complicado, tem determinados momentos que até os cardiologistas batem cabeça para manejar paciente com FA. Por quê? Porque é muito difícil, é uma patologia que tem muita coisa para ser pensada, então não dá para tratar assim, não é simples o tratamento. Por isso que eu preciso não só sistematizar na mente de vocês, como também eu preciso colocar determinados perfis de pacientes para que vocês aprendam melhor. E o perfil de paciente de hoje é esse aqui, é um paciente de 42 anos que dá entrada no PA com quadro de palpitações a 5 dias da admissão. Ele referiu que os sintomas não incomodavam e atribuiu os eventos à carga de estresse do trabalho. Entretanto, houve piora clínica, que o levou a procurar o serviço de urgência. Negou síncope de dispneia, durante todo esse período. Hipertenso em uso regular de losartana, 50 mg ao dia. No exame clínico, chama atenção aí uma bulha rítmica taquicárdica e uma pressão levemente descompensada de 140 por 100. Foi pedido solicitados exames, eletro, T4 livre e TSH. E quando eu vou para a análise eletrocardiográfica do paciente, eu pego o eletrocardiograma, aplico aquelas 4 perguntas que eu ensinei a vocês no primeiro e no segundo vídeo. A primeira pergunta é se em algum momento do traçado eletrocardiográfico o QRS, a distância entre 2 QRS ultrapassaria uma frequência cardíaca de 150 batimentos, e em determinados momentos ultrapassam, como nesse aqui ultrapassa, nesse aqui ultrapassa, aqui vai mais de 150 batimentos por minuto, aqui também vai 150 certinho. Então tem aí alguns momentos em que o QRS está tão próximo do outro que a frequência cardíaca ganha uma alta resposta ventricular. A segunda pergunta é se o QRS é largo ou estreito. Esse QRS é nitidamente estreito, Você vê, é notável, você não precisa contar quadradinhos para isso, para ver que ele é estreito, ele é fino. Então você tem QRS finos e estreitos aqui, mostrando para vocês com a setinha do mouse. E a terceira pergunta é se ele é regular ou irregular, e esse QRS é nitidamente irregular. Eu acho que nesse local aqui, o D2 longo, você vê que essa distância é menor do que essa, aí essa volta a encurtar, encurta um pouco mais, aí aqui já volta a largar, larga, então ele é um QRS nitidamente estreito e irregular. E por última pergunta que você faz é se a onda P é facilmente visível. A onda P de difícil visualização, você não vê, eu acho que em nenhum momento do traçado aqui você consegue visualizar em nenhuma das derivações uma onda P. Então, nós estamos diante de um ataque à arritmia com frequência cardíaca maior do que 150, com um quadro de irregularidade de QRS, uma dificuldade de visualização de onda P e um QRS estreito. Portanto, eu estou diante aí de uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular. Então, essa fibrilação atrial de alta resposta ventricular, antes da gente passar direto aí para o tratamento, eu primeiro tenho que falar aqui para vocês um pouquinho sobre o que é a FA, uma arritmia cardíaca sustentada mais frequente no nosso meio.
corresponde a 33% dos internamentos por arritmia e é também responsável por 33% dos AVCs isquêmicos. Então, 33% dos AVCs isquêmicos são cardioembólicos secundários a uma fibrilação atrial. Existem vários fatores de risco para a fibrilação atrial, né? Hipertireoidismo é um dos principais, mas a idade avançada, a hipertensão e diabetes também são fatores de risco, né? Nós temos aí uma sintomatologia muito variada, né, com palpitações, desconforto torácico, sudorese, urgência urinária, eventos tromboembólicos, principalmente cerebrais e mesentéricos. Isquemia mesentérica é importante você pensar em FA para o paciente que você está suspeitando de isquemia mesentérica. Ela faz descompensação de insuficiência cardíaca. No exame clínico, o pulso está sempre irregular e taquicárdico e varia a intensidade da ausculta da primeira bulha. Então, essas são as sintomatologias gerais, mas dentro dessas sintomatologias existem 4 sintomatologias que tendem aí, né, a chamar o meu paciente de instável. Então, essas 4 sintomatologias, se uma delas estiverem presente, o meu paciente ganha o status de instável hemodinamicamente, e aí ela cai no nosso primeiro vídeo lá de FA, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que é tratando o paciente com fibrilação atrial com instabilidade hemodinâmica, ou seja, com uma dessas 4 sintomas aqui: hipotensão, infarto, rebaixamento e insuficiência respiratória. Bom, não é o caso do nosso paciente. O nosso paciente ele está estável, apesar de estar com fibrilação de alta resposta, ele tem estabilidade hemodinâmica. Bom, exames complementares a gente já tinha pedido T4 livre e TSH. É importante um raio-x de tórax, às vezes você tem aí um certo infiltrado em base bilateral, principalmente se o paciente tiver insuficiência cardíaca associada. E o eco transesofágico tem uma importância muito grande, principalmente se você puder fazer ele no momento em que você atende seu paciente. Ele vai mudar muito a conduta. Então eu vou falar um pouco mais tarde dele, do eco transesofágico. Lembrando que não é o transtorácico, é o transesofágico. Infelizmente ainda não é tão disponível assim na maioria dos serviços, não é tão rápido assim para conseguir, mas ele tem uma importância muito grande no tratamento imediato da fibrilação atrial. Bom, existem 3 classificações de FA, né? Então você tem uma FA paroxística, que ela é autolimitada, ela costuma durar até 7 dias, né? Ela vem aí de 24 horas até 7 dias e costuma ter resolução automática, podendo ser recorrente, ou seja, ela pode ocorrer várias vezes, mas o próprio organismo consegue resolver ela. Então, essa aí é a FA paroxística, na maioria das vezes autolimitadas, né? A FA persistente é a arritmia se mantém por mais de 7 dias e não resolve espontaneamente, né? E ela ainda pode recidivar após cardioversões, né? Então, você faz uma cardioversão, ela reverte, você manda o paciente para cada 2 meses depois, o paciente volta de novo com FA ainda. Então, esse daí é um paciente com FA persistente, né? Isso se ela se mantiver por mais de 7 dias com sintoma. E por fim, nós temos a FA permanente, que é aquela que se mantém por mais de 1 ano, com várias recidivas após cardioversões. Um dado interessante é que uma fibrilação atrial que dura mais de 48 horas não costuma se reverter espontaneamente, por conta que o átrio entra num ciclo vicioso e acaba ficando aí com FA aí permanentemente. Então tá aí as 3 classificações de FA: paroxística, persistente e permanente. Existem também 2 situações aqui que não são muito utilizadas, mas eu vou apresentar aqui a vocês, que é a FA transitória, que é aquela causada por causas reversíveis, como hipertireoidismo. Tratando o hipertireoidismo, eu trato a fibrilação atrial do meu paciente. E a FA isolada, que acontece comumente em jovens que não têm nenhuma evidência de doenças precipitantes, principalmente doenças cardíacas precipitantes da FA. E apresentar agora aqui a vocês 2 critérios que são importantes na decisão terapêutica da FA. Um é o critério de Chades-Vasque, né? Esse critério de Chades-Vasque é um critério importantíssimo para a gente aplicar aos nossos pacientes com FA. Né? Aqui eu estou mostrando eles aqui a vocês, né? Ele é um critério que vai pontuando aqui alguns pontos. Você vê que os que mais pontuam no Chades-Vasque são idade acima de 75 anos e AIT ou AVC prévio, né? Pontuam 2 pontos, mas tem vários outros, como ICC, hipertensão, que esse paciente tem, inclusive diabetes, doença vascular como IAM, ou doença arterial periférica, idade menor do que 75, entretanto maior do que 65, e o sexo feminino. Então tá aí o Chades-Vasque aí apresentado a vocês. E aqui a pontuação do Chades-Vasque, né? Cada ponto desse tem um risco de evento tromboembólico, né? Então aí 0 pontos, 0 risco de evento tromboembólico, 1 ponto 1,3, tendo 6 pontos aqui só para mostrar para vocês, tem quase 10% de risco de evento tromboembólico. E a gente vai adotar a terapia a partir da pontuação. Então, se a pontuação for 0, por exemplo, você pode tratar uma FA sem nenhum anticoagulante, né? Ou com AS,
81 a 300 miligramas. Se a pontuação for 1, a anticoagulação, ou AS também é 81 a 300 miligramas. E se a pontuação for maior ou igual a 2, aí a anticoagulação é a recomendada. E nós temos dois grandes anticoagulantes utilizados recentemente, né? Nós temos aí os novos anticoagulantes, a Pixaban, Rivaroxaban, né? Então nós temos aí esses novos anticoagulantes que dispensam o controle do RNI, e nós temos o bom e velho Marevan, que é a varfarina, né? Que nada mais é do que um inibidor de fatores dependentes da vitamina K, né? Dos fatores 2, 7, 9 e 10, mas esses não dispensam o controle de RNI. O paciente tem que fazer aí semanalmente aí o controle de RNI e manter esse RNI dentro da faixa, que a gente vai falar para vocês já já como é que isso funciona na prática, né? Voltando aí ao caso clínico. E esse critério, né, de Chades-Vasque, ele deve ser confrontado com um critério chamado critério de Hasbled. O critério de Hasbled é um risco, ele demonstra um risco de sangramento do seu paciente. Então ele tem aqui vários critérios também, uma PAS maior do que 160, se o paciente tem doença renal ou doença hepática, AVC hemorrágico, ou já teve AVC hemorrágico, se o paciente tem alguma predisposição a sangramento, se o RNI dele é muito instável, se a idade é maior do que 65, se ele já usava anteriormente AS e tem história de alcoolismo. Bom, e o score de Hasbled, ele não vai contraindicar absolutamente uma anticoagulação. Óbvio que se o Chades-Vasque for muito alto, pelo risco-benefício, você vai ter que anticoagular seu paciente mesmo com o Hasbled alto. Um Hasbled alto, para quem não sabe, é um Hasbled acima maior ou igual a 3 pontos. Então, se o paciente pontua nesse critério mais do que 3 pontos, ele já entra aí como Hasbled elevado, com alto risco de sangramento. Entretanto, não é para você ser tão criterioso em dizer assim, ele tem Hasbled alta, eu não vou anticoagular. Não é assim que funciona. Talvez você vai fazer isso com mais parcimônia, talvez você vai ficar mais colado no RNI do seu paciente, então você vai ter um cuidado maior com o sangramento, com aquele paciente, alertar mais sobre riscos, etc. E tentar principalmente resolver as causas que são causas que podem ser facilmente resolvidas no critério de Hasbled, como por exemplo, reduzir a PAS do seu paciente, ou então fazer com que ele abandone o etilismo, etc. Então isso aí é importante para você saber. O Hasbled ele não contraindica a anticoagulação, ele só faz com que você tome mais cuidado ao anticoagular um paciente. E aqui a gente tem, na verdade, para mostrar para vocês as 4 situações de tratamento com FA. Então, nós temos FA com instabilidade hemodinâmica, eu já mostrei no primeiro vídeo de FA aqui do canal. O tratamento com FA de até 48 horas de evolução sem repercussão hemodinâmica, né? Também já mostrei como é que se comportamos nesse sentido aí. Se ele tiver até 48 horas de evolução e não tiver repercussão hemodinâmica, está no segundo vídeo de fibrilação atrial do curso de taquiarritmias. E o tratamento de FA com mais de 48 horas de evolução sem repercussão hemodinâmica, esse vai ser o objetivo desta aula aqui agora. E por fim, o tratamento da FA permanente, que é aquele tratamento, né, que é aquela FA que já passou aí ao longo de um ano por várias cardioversões e continua recidivando, e aí você tem que optar, às vezes, por manter o paciente em FA, em fibrilação, né, depende muito do perfil do paciente, às vezes por manter esse paciente cardiovertido ad eterno. Então você tem essas 4 situações aí, eu já mostrei essas 2 primeiras, essa daqui é o objetivo dessa aula, e o tratamento da FA permanente será o objetivo da próxima aula, então aí pra gente. Então vamos lá, vamos falar então com tratamento de FA com mais de 48 horas de evolução sem repercussão hemodinâmica, que é o objetivo dessa aula de hoje. Então esse é o algoritmo do tratamento da FA com mais de 48 horas no paciente estável. Perceba que não é um algoritmo simples, não é uma coisa unidirecional, tem vários pontos a serem pensados. Então a primeira coisa que você vai ter que perceber é se a frequência cardíaca ultrapassa em algum momento 140 batimentos por minuto. Então nosso paciente da questão, ele tinha horas que fazia inclusive mais do que 150 batimentos. Então ela ultrapassa sim. Se a resposta for sim, automaticamente você vai fazer controle de frequência cardíaca com metoprolol 5 mg intravenoso em bolus lento ou esmolol 0,5 mg por quilo. A ampola tem 10 mg por ml. Lembrar que o esmolol tem essa característica de ter 2 ampolas, uma de 10 mg por ml e outra de 250 mg por ml. Tem que estar atento para prescrever a ampola de 10 mg por ml, também intravenoso em bolus lento. E aí, a partir do momento que você tem uma frequência cardíaca maior do que 140, que você controla essa frequência, você cai no mesmo item que você, como se você não tivesse a frequência cardíaca maior do que 140, né? Que é a próxima pergunta.
O eco transesofágico está disponível? Gente, eco transesofágico ainda não é uma realidade. Na maioria das vezes ele não vai estar disponível. Então você já vem direto aqui para o não anticoagulação com varfarina por 3 semanas. Se sim, se o eco transesofágico está disponível, você vai perguntar se aquele eco tem ou não evidência de trombo em auriculeta esquerda. Tem trombo intramural? Tem trombo intracardíaco? Não. Se não tiver trombo intracardíaco, já parte direto para cardioversão químico-elétrica. Você tem segurança porque você viu aquele coração e viu que não tinha trombo. Então já parte diretamente para cardioversão química ou elétrica. Gente, tanto faz cardioverter química ou eletricamente? Não. Tem a diferença entre um e outro. Eu vou mostrar para vocês uma tabela que bota vantagens e desvantagens de cada uma daqui a pouquinho. Mas essa não vai ser a nossa realidade, não é chegar lá o paciente com mais de 48 horas, você faz um eco transesofágico, vê que não tem trombo e cardioverte logo direto. Não, não é essa a nossa realidade. A nossa realidade é jogar direto para anticoagulação com varfarina por 3 semanas. Então ele já vai, você já joga ele lá direto na varfarina por 3 semanas. E ele vai passar aí 3 semanas aí em uso de varfarina, e depois de 3 semanas você vai dosar o RNI dele, ele vai dosar esse RNI semanalmente buscando o RNI entre 2 e 3. Quando o RNI estiver entre 2 e 3, né, você vai então fazer a cardioversão químico-elétrica dele. Se você não conseguir esse RNI entre 2 e 3 em 3 semanas, não tem problema. Continua o Marevan, aumenta a dose, né, a varfarina, aumenta a dose aí até esse RNI alcançar 2 e 3. O ideal é que alcance em 3 semanas, mas se não conseguir, paciência, pode alargar mais um pouquinho esse tempo. Alcançando esse RNI, você tem aí segurança de cardioverter o paciente química ou eletricamente. Independente do resultado, independente do que acontecer, esse paciente vai ter que manter, depois da cardioversão, a varfarina por mais 4 semanas ou até mesmo de forma indefinida. Então ele vai chegar aí a fazer varfarina aí por mais 4 semanas ou indefinidamente, a depender do Chades-Vasque dele. Então vamos ver como é que vai ficar aqui a situação do nosso paciente. Nosso paciente chegou com a frequência cardíaca alta, então a primeira coisa que nós vamos prescrever para ele é o metoprolol, 5 mg IV em bolus lento. Ele não tem um eco transesofágico disponível, portanto já vou direto aqui para anticoagulação com varfarina. Eu já desço aqui para minha anticoagulação. Eu vou passar essa anticoagulação e vou manter o paciente internado, Murilo? Não, eu vou dar alta ao meu paciente uma vez que ele esteja com a frequência cardíaca controlada. Murilo, se ele tiver dificuldade de controlar a frequência cardíaca, eu posso passar um beta-bloqueador para casa. Normalmente eu passo metoprolol 50 mg de 12 em 12 ou até 100 de 12 em 12, a depender do quanto essa sintomatologia de palpitação incomode o meu paciente. Então vou passar aí 50 de metoprolol de 12 em 12 para ele para casa e vou passar anticoagulação com varfarina. Dar o meu e-mail para o meu paciente e vou pedir para que a cada semana, vou dar 3 guias de RNI para ele dose o RNI e mande para o meu e-mail esse exame. E a cada semana eu vou ter esse exame e vou ajustando a varfarina dele conforme o RNI. Meu objetivo é ter um RNI entre 2 e 3 em 3 semanas. Não conseguindo, eu posso aí utilizar uma quarta, uma quinta semana buscando esse RNI entre 2 e 3. Não é todo mundo que se consegue com facilidade, muito embora 3 semanas seja o espaço de tempo ideal para a maioria conseguir. Então, a partir do momento que o meu RNI estiver entre 2 e 3, então eu estou ou nesse item aqui ou nesse item aqui, eu já parto direto para a cardioversão, onde eu escolho ou a cardioversão química com amiodarona, 300 mg em 100 ml de soro fisiológico, correr em 10 minutos, ou eu parto para a cardioversão elétrica, 120 joules, não deu certo, 200 joules. No final, eu mantenho aí ele com varfarina por mais 4 semanas. Então, esse é o beabá do paciente do tratamento da FA com mais de 48 horas com estabilidade hemodinâmica. Quanto de varfarina você começa, Murilo? Isso é uma pergunta que me fazem. Quanto eu devo começar? Como é que eu devo aumentar? Gente, isso é intuitivo. Isso vai da experiência clínica de cada um. Não existe uma receita de bolo para aumentar ou diminuir varfarina, não. Eu sempre começo com 5 mg uma vez ao dia e vou aumentando conforme o RNI não for respondendo ao que eu quero. Então, eu sempre começo com 5 uma vez ao dia. Se não deu certo, 7,5 uma vez ao dia. Se não deu certo, 10 uma vez ao dia. Se ultrapassou demais, 5 em um dia, 7,5 no outro, né? Ou então 5 em dias alternados, e assim vai. É uma coisa que você meio que não tem uma receita de bolo, você não segue uma determinada lógica, não. Você vai mesmo pela sua experiência clínica e, obviamente, pelo RNI do seu paciente, ajustando aí essa varfarina. Existem comprimidos de 5 mg, existe comprimido de 7,5 mg, lembrando que eu sempre começo com 5 mg uma vez ao dia e vou aumentando essa dose aí até o RNI entrar na faixa. Bom,
E cardioverter elétrico farmacologicamente, qual o melhor? Gente, não existe o melhor, existe quando você tem mais experiência. Eu prefiro a química, eu sempre faço a química quando o paciente retorna para mim em 3 semanas com RNI na faixa de 2 e 3. A elétrica, ela chega a ser mais eficaz, então ela cardioverte mais fácil. A química, ela é menos eficaz realmente, entretanto eu tenho uma boa experiência com ela, ela costuma se resolver nos casos que eu faço. A elétrica necessita de sedação, isso é uma desvantagem, né? Normalmente a gente seda com propofol. A farmacológica não necessita do paciente estar sedado, mas a farmacológica possui toxicidade farmacológica, enquanto a elétrica não. Mas tome cuidado com essa informação aqui, porque essa toxicidade farmacológica da química é só quando o paciente utiliza por muito tempo o fármaco, por muito tempo a substância, seja ela amiodarona ou propafenona, qual seja, né? Então, eu sempre prefiro a amiodarona, porque a maioria dos pacientes com FA tem um certo grau de disfunção ventricular esquerda. E aqui vai uma informação importante para vocês. Propafenona não pode fazer quem tem disfunção de ventrículo esquerdo. Quem tem insuficiência cardíaca, por exemplo, é bom evitar fazer propafenona. Então, essa é a informação importante aqui que eu tenho para passar para vocês. Então, aqui em cima ficou minha prescrição. No momento que esse paciente deu entrada na emergência, eu gero uma prescrição para ele. Eu só fiz o controle da frequência cardíaca, já que ele tem mais de 48 horas. Então, a chance dele formar um trombo daquele átrio esquerdo ali dele é grande, isso poder embolizar, que se eu cardioverter essa arritmia, eu posso embolizar esse trombo para cérebro, para mesentério. Então só vou fazer um controle de frequência cardíaca, escolhi o metoprolol 5 mg e vem em bolos lento, né? Eu posso fazer até 3 doses desse metoprolol, completando aí 15 mg. Monitorizei meu paciente, porque quero observar se a resposta ventricular dele vai cair após o metoprolol, e o receituário para casa, que eu vou passar para ele. Eu vou passar o metoprolol 50 mg de 12 em 12, porque ele vai ficar em FA aí por no mínimo 3 semanas, então 50 mg de 12 em 12 de metoprolol está de bom tamanho para controlar a frequência cardíaca do meu paciente. E o Marevan, que eu sempre começo, falei no slide anterior, com 5 mg uma vez ao dia, ajustando semanalmente conforme o RNI do meu paciente. E aí galera, o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram desse vídeo? Tá começando a entender que existem vários perfis de pacientes com FA, não um só perfil, onde você pode ter que aplicar tudo aquilo que você entende e conhece de FA? Não é assim não. Então entenda que essa foi a metodologia que eu achei melhor para trazer para vocês. Casos clínicos com perfis de pacientes variados, para você saber qual caminho tomar a partir do perfil do paciente. Lembre que você não pode tratar FA, você tem que ver o perfil, analisar o contexto do paciente para tratar e assim definir a melhor conduta para o seu paciente. Tudo bem? Então a gente já está aqui a gente bateu 2.750 inscritos, por isso era uma meta que a gente teria que bater para ser lançado esse vídeo do curso de Taquiarritmias. Se vocês quiserem o próximo curso, a próxima aula do curso de Taquiarritmias, terá que esperar chegar aos 2.850, que a gente está fazendo de 100 em 100, aulas de 100 em 100. Então, se você estiver ansioso aí para quarto e último perfil de FA, então você vai ter que esperar chegar aos 2.850 inscritos. Se você quiser que chegue logo, compartilha com os amigos, dá um like aqui embaixo e vamos para frente, que tem muita coisa legal ainda que eu programei para vocês aí, estou trazendo aí desse recesso, dessas férias que eu tive. Programei muita coisa legal para trazer para vocês e eu espero que vocês estejam gostando do canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo da Bimed.